todos bem-vindos. Eu sou Márcio Barreto, pesquisador da cultura caiçara e artista. Há muito tempo, andando pelas ruas da minha cidade, eu percebi que era difícil enxergar a nossa identidade cultural coletiva. Quem é o povo da cidade em que eu moro, da região que eu habito? Quem são essas pessoas que caminham por Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, por todas as cidades do litoral, que de uma certa maneira compõem o que somos coletivamente? E através dessa dúvida eu comecei a pesquisar a nossa ancestralidade e cheguei à cultura caiçara, que acredito piamente seja a gênese do povo brasileiro. Porque o caiçara ele começa já nos primeiros anos da colonização europeia no Brasil. E exatamente por isso, por se dar a colonização no litoral, o primeiro filho brasileiro necessariamente é caiçara, porque ele é fruto da miscigenação entre o europeu e o indígena daqui. Dessa maneira, que antes eram chamados de mamelucos, por exemplo, ou caboclos, onde ainda a identidade caiçara nascia, não estava segurada, ainda mais dentro de um contexto em que eles não eram aceitos nem por sua nação indígena e nem pela cultura europeia. Então viveram durante muito tempo numa relação muito dúbia e às vezes perigosa com a sua própria identidade, fazendo da negação a própria afirmação de quem era. E se analisarmos bem, o povo caiçara só começa a realmente se auto-intitular assim, principalmente a partir da década de 1980, onde o interesse das universidades pelo tema começam a gerar uma série de pesquisas, e essas pesquisas geraram muitos impactos nas comunidades em que aconteceram. Hoje nós temos a cultura caiçara muito assegurada através de leis, das suas manifestações, muitas que haviam sido esquecidas e passaram novamente a serem vivenciadas no dia a dia caiçara. Hoje nós percebemos também que a cultura caiçara não se restringe mais apenas às comunidades locais e afastadas, mas também ela está inserida na própria urbanidade da vida atual. E a partir dessas questões, desses pressupostos, dessas dúvidas, nós começamos a criar, a manifestá-las através da arte, o que nós começamos a chamar de arte contemporânea caiçara, que é uma arte múltipla, que ela é feita de multilinguagem. É uma música, por exemplo, que se compõe não apenas da música, mas do cinema, da dança, da literatura, do teatro, das artes visuais. É uma arte que se propõe uma ponte, um elo entre a nossa ancestralidade e a nossa contemporaneidade. É algo que procura unir o tradicional ao experimental e procura também apaziguar esses limites que muitas vezes damos à arte, como o que é arte, o que é artesanato, o que é arte popular, o que é uma arte erudita, o que é a música popular brasileira, o que é a música de concerto, o que é a música experimental, enfim, nós trafegamos através da arte contemporânea caiçara, desde as manifestações folclóricas, populares, religiosas, até as mais avançadas formas de experimentação, que envolvem tecnologia, que envolvem pesquisas de ponta. E dessa maneira nós vamos unindo o artesanato à arte, o primitivo ao elaborado, o passado
ao futuro, criando universos retrofuturistas, que é mais ou menos o que acontece com a identidade cultural caiçara. Ela é a mescla não só de vários povos diferentes, de várias vertentes culturais, mas é também a mescla do que nos acontece hoje, daquilo que nós também projetamos para o futuro. E ao reinterpretar o nosso passado, nós damos a possibilidade de reconstruir o nosso futuro, de lançar novas metas, novas propostas, de buscar novos olhares. Quando nos aceitamos e percebemos o quão rica é a cultura que nos forma, nós temos muito mais possibilidades de criação. E hoje a arte contemporânea caiçara está inserida em festivais, está inserida na literatura, em festivais de cinema, de música, em trabalhos em dança, em trabalhos em teatro, em contação de histórias, em muitos debates e encontros que promovemos hoje virtualmente, mas sempre trabalhando com o contato humano. E a principal questão da arte contemporânea caiçara é justamente despertar esse novo olhar sobre as possíveis combinações que nós temos, sobre as significações que nós damos aos objetos escolhidos para a criação, como nós utilizamos as ferramentas. Algo que se diz sobre o caiçara, que é mais ou menos assim: o caiçara é aquele que toca todos os instrumentos. Por quê? Porque ao analisar a vida do caiçara tradicional, ele, para sobreviver, para viver, ele constrói a própria casa, todos os utensílios da casa, ele constrói a sua canoa, ele planta, ele pesca, ele sabe os remédios necessários dentro da mata, ele conhece as marés, os ventos, ele consegue unir muitos conhecimentos advindos de culturas muito diferentes. E dessa maneira, a arte contemporânea caiçara acredita também naquela premissa de faça você mesmo. Não espere repetições, não repita apenas, mas crie também. Veja as possibilidades, o potencial humano e criativo que cada um tem. A arte contemporânea caiçara parte também da premissa que a arte não pertence apenas ao artista, mas ela emana de todos nós. Para que a arte flua, é necessário que todos sejam artistas, em um grau ou outro. Então esse se lançar ao desconhecido, ao novo, é fundamental para que se faça arte, para que a gente não repita apenas métodos já validados pela sociedade. É necessário sempre que a gente procure dar novos olhares, novos fazeres. Muito obrigado a todos, espero que tenha esclarecido alguma coisa e até uma próxima.